pedir só para me confirmar se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo, a gente possa prosseguir aqui. Tá tudo certinho aí. Deixa eu só mudar aqui. Eu vou aqui. Pronto, vamos lá. Então, pessoal, primeiramente eu queria agradecer o convite para participar do evento. Tá? Para mim é um prazer estar de novo aqui próximo à universidade, já que, assim como vocês, eu também estudei aí na Federal, na Engenharia Elétrica da Federal, e tenho um carinho muito grande, boas lembranças, assim, e teve uma participação muito importante na minha formação profissional. Então, é um prazer, eu fico lisonjeado, eu fico honrado, e vou tentar, dentro do possível, fazer a maior contribuição aí que eu possa nessa uma hora, nesse pequeno período que eu vou ter junto com vocês, uma hora e meia, né? Para que eu possa passar um pouco da minha visão, da minha perspectiva, que é uma perspectiva de alguém que está no mercado, que está envolvido com telecom no dia a dia, e possa dar a vocês uma visão complementar àquela que vocês têm aí dentro da academia. É, Bom, mas vamos lá. Primeiramente, né, meu nome é Daniel Stertz. Eu, deixa eu passar um pouquinho aqui para frente. Eu, por um acaso, estudei aí na turma do Lores, que inclusive já está bastante diferente do tempo que a gente estava junto, né? Mas enfim, e de lá para cá tive uma carreira profissional passando por vários setores, vários mercados diferentes. E eu estou hoje há 10 anos já atuando no mercado de telecom. Eu sou casado, tenho 2 filhos pequenos, de 3 e 6 anos, 2 moleques. A minha esposa também é ex-aluna, do curso. E, e eu tenho, digamos assim, uma visão bem, talvez complementar a que vocês tenham, pelo menos com base no que as perguntas que eu recebi da equipe da Federal. Eu entendo que tem algumas perspectivas, algumas visões diferentes. Então, eu vou fazer o seguinte: tem muito assunto, seria, se eu fosse entrar no detalhe de cada uma dos temas e tecnologias e conceitos, seria uma apresentação muito pesada para o tempo que a gente tem. Eu não quero entrar tanto na questão técnica, eu quero entrar mais no contexto e talvez com isso dar uma visão para vocês de como vocês podem se portar, como vocês devem buscar informações, onde e como direcionar para interagir da melhor maneira possível com esse mercado, com esse ambiente, esse ecossistema de negócios que é tão, vamos por assim, a gente está na beira de uma mudança disruptiva, violenta, né, agressiva, que vai impactar todo mundo. Então, assim, a gente fica às vezes até na dúvida de o que eu vou estudar, como que eu vou me preparar para esse cenário, para esse contexto, como que eu vou me posicionar da melhor maneira possível nesse cenário, nessa realidade. Então, vamos lá, só passando um pouco rapidinho aqui no meu histórico, que eu coloquei aqui na apresentação, né? Então, formado pela elétrica na Federal, fiz o Brafitec, né? Estudei na França, na ICA, fiz um MBA, uma pós em Business Intelligence e Analytics. Eu atuo hoje na TIM Celular, como coordenador da equipe de backhall.
na implantação backhaul. Depois eu vou entrar um pouco no detalhe, porque não é familiarizado com o termo backhaul, né? E já passei pela indústria de automação industrial, e-commerce, mercado automotivo, já estou em projetos na Europa e América Latina e já tendo interagido com equipes de praticamente quase todos os continentes. Assim, eu acho que só da Oceania aqui não. Dei uma rodada boa. Quando eu entrei na TIM, entrei lá no Rio de Janeiro, na TIM Brasil, já rodei o Brasil inteiro em projetos de implantação, conhecendo cada uma das regionais. E depois de um tempo, hoje eu estou atuando em Curitiba, responsável pela implantação na região sul. Mas, enfim, estou na TIM, porém estou aqui falando a vocês como um profissional do mercado de telecom sobre o 5G. Então, é importante deixar bem claro, né? Até coloquei um disclaimer aqui, só para deixar bem claro que eu não falo por nenhuma das instituições ou empresas pelas quais eu passei. Então, eu trago um pouco essa mensagem para ficar bem claro, para também respeitar as políticas de comunicação das respectivas instituições. Beleza, posto isso, vamos começar a falar do 5G então, pessoal. Eu acho que eu não sei quantas pessoas tem aí, deixa eu até dar uma olhadinha. Mas enfim, só uma consideração. As apresentações, os slides, eles estão porventura em inglês, porventura em português. Depende um pouco de como se é mais frequentemente utilizada no mercado. Então, claro que se fosse um artigo acadêmico, uma apresentação acadêmica, eu deveria utilizar mais os termos em português, porém, muitos deles acabam sendo utilizados em inglês no dia a dia. Então, eu fiz questão, até para ser um pouco mais fidedigno com a percepção de vocês, com o que eu estou passando, eu tive esse cuidado de manter em inglês aquilo que normalmente é usado em inglês. Apesar de haver em termos técnicos traduzidos, né, eu tentei não, não traduzir tudo aquilo que eu entendo que não seria, não se usa, né, pelo menos na minha percepção. Tudo aquilo que eu estou passando aqui é uma percepção, como eu falei, de alguém que está nesse mercado e atua no dia a dia. Mas tem vários pontos que alguém pode discordar, pode ter um outro entendimento, e vocês vão ver que existem pontos, até mesmo técnicos, interpretações técnicas que são divergentes. Eu vou abordar algumas delas aqui para vocês, e eu espero que com isso vocês tenham, ao final dessa 1 hora e meia, não sei, uma visão um pouco mais aprofundada, um pouco melhor, um pouco mais, por assim, mais aberta daquilo que o 5G vem trazer para a gente. Como que vai impactar cada um de vocês enquanto futuros engenheiros. Eu vou deixar em aberto também, aproveitar mais um aviso, vou deixar em aberto para quem quiser interromper e perguntar, fiquem à vontade, tá? Eu até, como são vários temas, vários itens e tópicos, claro, quem quiser anotar e perguntar no final, fica à vontade, mas se quiser interromper e fazer pergunta no ato, também não tem problema nenhum, tá? Eu vou só pedir para levantar a mão, tem o botãozinho ali de levantar a mão, né? E aí eu dou a palavra, ok? Mas, por favor, fiquem à vontade. Então, vamos lá, pessoal. 5G. Se eu fosse pegar e explicar para vocês o que é o 5G, de uma forma bem precisamente técnica, eu ia falar para vocês verem essas especificações técnicas. São basicamente 452 páginas e, e que, vamos por assim, vocês levariam um bom tempo para ler e não teriam a visão que eu quero passar para vocês aqui. Então, assim, essa especificação do 5G, ela foi feita em conjunto por diversos vendors, operadoras, universidades, cada um dentro
dentro de um tópico e subtópico, tratando qual seria a melhor maneira de levar isso e normatizar. Isso é levado para o 3GPP, não sei se vocês conhecem, que por fim leva para o I3E, eu acho que vocês conhecem, da aula do Evaldo, pelo menos, e acabam definindo um padrão que vai ser seguido prioritariamente no mercado. Como existem questões de compatibilidade, então é natural que se busquem definir padrões, né? Claro que existe bastante lobby por trás disso, existem interesses, naturalmente, sobretudo comerciais, mas também governamentais, mas é importante que haja uma definição de padrão para que haja, de fato, uma compatibilidade no mercado e para que os clientes tenham a opção de trabalhar com redes mistas, né? Com redes com diversos tipos de equipamentos de diversos fabricantes e diversas soluções. Então, assim, eu falei algumas palavrinhas aqui, algumas sopas de letrinhas, eu não sei se todos conhecem, então eu resolvi começar a apresentação passando um pouco desse ecossistema. Não é para decorar, não é para ficar assustado, mas é importante saber que quando a gente fala assim, o que é o mercado? Quem está nesse ecossistema? Tem muito mais do que está aí, mas eu listei alguns dos principais. Então vamos lá. No momento em que a gente está agora no 5G, quem está impactando? Quem que está atuando nesse momento? Então a gente tem, primeiramente, eu abri aqui o balãozinho, normas técnicas e regulação. Então a gente tem as instituições, os grupos que são responsáveis pelas padronizações, como o I3E e o 3GPP. O I3E é mais engenharia elétrica como um todo, né? O 3GPP ele já é mais focado na parte na telecom. Temos o Ministério de Ciência e Tecnologia, tem o Ministério das Comunicações, tem a Sociedade de Padronização Europeia, a Anatel, mas a gente tem outros pontos que a gente vai ter que enfrentar ainda, falando assim, até a gente ter um 5G aqui da forma que a gente gostaria. Isso a gente são problemas que a gente, problemas, são stakeholders, são órgãos, são pessoas e profissionais que a gente tem que lidar hoje, desde o 1G, 2G, 3G até. E vai ter que continuar lidando com 5, 6, 7G, enfim. É uma questão de que são representações da sociedade. Então é muito importante que a gente tenha essa visão de que a gente não vai simplesmente pegar uma tecnologia, alguma coisa técnica e colocar na sociedade, ponto. Existem outros aspectos. Eu vou passar por alguns deles aqui. Então, a gente tem, por exemplo, grande dificuldade para expandir a nossa rede de telecom, há sempre algumas dificuldades com relação a licenças urbanísticas, ambientais, as regulatórias também. Normalmente, as regulatórias elas têm um âmbito nacional, mas a gente sempre tem que enfrentar as leis ambientais, urbanísticas, por vezes estaduais e sempre municipais, né? A gente tem municípios que são mais, vamos por assim, modernos, mais com foco no desenvolvimento, e tem outros que têm legislações completamente defasadas, né? E por vezes até mesmo contrariando diretrizes nacionais. Então, por mais que estejam erradas, acabam gerando entraves e muitas vezes até as operadoras têm que entrar em disputas legais, até mesmo fazer para tentar mudar as leis que contrariam leis de hierarquia superior. A gente tem hoje a Lei das Antenas, que foi um grande avanço na legislação brasileira com relação a telecomunicações, né? A gente fala lei das Antenas, mas se chama Lei Geral das Telecomunicações. Então, a gente acaba tendo hoje as telecomunicações recebem um tratamento como sendo um serviço de primeira necessidade. Assim como água, como energia elétrica, como saneamento, enfim, de tal modo que há uma preocupação da sociedade como um todo
na representação do Estado, em que haja uma, uma integração de toda a população nesse universo digital, né? Seria inclusão digital como princípio. Bom, além disso, eu não sei se vocês conhecem muitos dessas, mas tem as infracos, que é um termo é um termo relativamente recente, infracos. Vem da onde? Vem primeiramente das towercos. Quando eu me formei, o mercado era basicamente ah, as empresas de rede de acesso, tinha as operadoras, as MNOs, né? E, e tinha as empresas de rede fixa. Acabou que uma foi comprando a outra, então, por exemplo, ou teve fusões, né? Então, a Telefônica com a Vivo, a Claro com a Tel e a Sky, a Oi com a Brasil Telecom, a TIM com a Interlig, eu não sei se vocês, e a Atmos também, de Rio e São Paulo, né? Então, assim, essas fusões ocorreram, mas foi um movimento de fusão, mas depois vieram as towercos, que seriam empresas focadas na infraestrutura, com capital financeiro pesado por trás, Goldman Sachs, desse calibre, que saíram comprando todas as torres. E as teles venderam. Para quê? Para capitalizar, para poder investir em novos projetos e assim por diante. Então, daí vieram as towercos, que são algumas dessas que eu coloquei aqui. Então, tem a American Tower, a SBA, Highline, entre outros, né? Mas a gente tem também as empresas FiberCos, como a Vogel, como a MHNet, a GGNet. Agora, recentemente, tem a Vital, que é basicamente a Oi sem a rede de acesso, que ela está vendendo, porém focada no mercado da rede ótica e já se direcionando para uma preparação de uma rede neutra. A rede neutra é um outro conceito que eu vou abordar também para vocês. E tem outros, tem provedores pequenos, tipo a MHNet, que foram crescendo e crescendo, crescendo. Então saiu lá do oeste catarinense e já está se expandindo para o Brasil. A Vogel, que era mais focada lá no Rio Grande do Sul, está também no Brasil inteiro. A Hughes, e a Guila, que são empresas com rede de satélite. Copel Telecom, todos aqui, imagino que vocês todos conheçam, né, naturalmente. BR Digital, que já foi BR Fibra, que já foi Compuline, enfim, elas vão mudando de nome, vão uma comprando a outra e vão crescendo, né? O fato é que o mercado é uma colcha de retalhos e a rede também. Então, nesse ponto, o 5G vai ser uma das grandes sacadas, uma das grandes mudanças, vai permitir mudanças disruptivas que vão beneficiar todos esses que estiverem, vamos por assim, preparados para a mudança, né? As operadoras, vocês conhecem bem, Vivo, TIM, Algar, claro. A Oi eu já nem colocaria mais aqui, porque ela já não tem mais ativos da rede de acesso, né? Ela está só com ativos da rede fixa. E tem as MVNOs, que são as operadoras virtuais móveis, né? Para quem não conhece, não sei se vocês conhecem ou não, mas basicamente são empresas que utilizam, são operadoras, vendem serviços, vendem atendimentos especiais diferenciados, ou às vezes agregados a outros produtos ou até mesmo em outro mercado, né? Então, eu não sei, acho que a Cinco Telecom, por exemplo, é da seguradora, da Porto Seguro, por exemplo. Então, tem essa parceria. Só que são empresas que acabam utilizando as redes móveis das operadoras não virtuais enfim, são basicamente mais um intermediário aí entre o cliente final e as NOs. Temos OTTs, acho que todo mundo deve ser cliente dela de algum modo ou de outro, né? Então a gente tem a Netflix, Prime, Disney. É até engraçado que as OTTs, quando chegaram, eram inimigas das operadoras, né? Teve muita briga no passado com relação a isso.
porque elas estavam ganhando dinheiro sem uma devida regulamentação legal, sem tributo, sem obrigações regulatórias em relação a... E estavam usando a rede das operadoras, né? Seja fixa ou seja móvel, né? E então teve muito conflito com relação a isso, né? Já hoje o cenário já é de parceria, então até mesmo o perfil do cliente mudou, então os clientes já não querem mais só uma conexão, eles já querem uma conexão e querem o produto, querem o conteúdo junto, querem os serviços, querem a experiência, então isso já vem junto com os pacotes das operadoras. Então, quando tinha o 3G, o 2G, o cliente ele queria o quê? Ele queria um aparelho, ele queria um celular. Hoje ele não quer só um aparelho e um celular, ele quer um celular e um pacote determinado, tal pacote de conteúdo, que é um pacote para a família inteira. Ele quer acesso a Deezer, Netflix, quer tudo isso junto, né? Então, é um mercado que você vê que o inimigo de ontem é o parceiro de hoje, né? Então acaba. E eu estou falando de uma questão de 3 anos, 2 anos, então não é nem muito tempo. Então é uma mudança muito dinâmica. Quem viu isso lá atrás se preparou, fechou as parcerias. Até falando em parceria, eu até nem coloquei aí, mas tem parceria com mercados improváveis também. Então, a TIM fechou uma parceria com o C6 Bank, então as pessoas que hoje não têm acesso à internet e não têm banco, muitas vezes são as mesmas pessoas. Então, pô, legal, vamos investir junto nisso. Então, há um match aí, há uma possibilidade de investimento no qual há uma relação ganha-ganha e agrega bastante valor para esse público, esse mercado em potencial. E temos também as associações civis, né? O IEP, que vocês conhecem, tem os sindicatos, então há uma contribuição, uma interferência no sentido de, muitas vezes, antecipar as demandas que, vamos por assim, quando não havia nem CRE, por exemplo, já tinha o IEP aqui no Paraná pleiteando regulamentações para classes de dinheiro, e da mesma forma a gente tem os sindicatos brigando todo ano lá pelo dissídio, pelo PPR, pelas relações trabalhistas, enfim, há prós e contras em toda a relação, mas fato é que a gente não pode ignorar que elas existem, que de um modo ou de outro todos estamos representados aqui, e a gente acaba tendo que se preocupar isso também no dia a dia, especialmente quando começa a envolver questões trabalhistas, né? Equipes de campo e assim por diante. E, por fim, temos os vendors, né? Acredito que vocês conheçam a maioria deles, né? Então, Ericsson, Huawei, Nokia, Cisco, Furukawa, CI, aquele SM ali. Então, são vendors de rede de acesso, rede backhaul, rede core. Então, alguns produzem, por exemplo, a Furukawa até tem fábrica aqui em Curitiba, eles são fabricantes de fibras. Sim, mas não apenas, né? Eles compraram uma outra empresa que trabalhava com link de micro-ondas e hoje a Furukawa também trabalha com link de micro-ondas. Então tem essa diversificação que funciona muitas vezes como complemento à fibra e eles acabam conseguindo vender uma solução mais completa, fim a fim. Então, já estão pensando, né, então, em trabalhar na rede como um todo, não simplesmente na rede de acesso, ou só na rede backhaul, só na rede core. Então, isso dá mais, vamos por assim, mais robustez para o negócio. Beleza, e para que serve tudo isso, no fim das contas? Basicamente, para dar recursos para que você, futuro engenheiro, consiga agregar valor, gerar valor para o cliente. Então, essa é a mensagem, né? Seja ela no 5G, no 6, então eu acho que isso é um ponto bastante importante que a gente tem que estar sempre em vista. Toda e qualquer decisão que a gente tome na nossa vida profissional,
ou negociações que a gente faça dentro das empresas ou na academia ou qualquer que seja, a gente tem que sempre pensar no cliente. E a perspectiva do cliente não é só o cliente final, é clientes internos também. Se eu trabalho numa empresa hoje, essa empresa, de certo modo, é minha cliente, eu tenho um contrato de trabalho e eu presto um serviço para ela. Se eu vendo um produto, eu tenho que pensar no meu cliente. Se não vale a pena para o cliente, eu tenho que repensar o meu negócio. Eu tenho que repensar a minha atividade, repensar o meu processo. Então, isso aí é muito importante. E sem esse tipo de raciocínio, sem essa mentalidade focada em valor, focada no cliente, o 5G não vai para frente. A gente vai precisar disso, porque a concorrência é grande, a disrupção é grande, e por mais que hajam inúmeras oportunidades, vai haver também inúmeras possibilidades de erro. Tá? É muito fácil a gente se encantar com a solução e esquecer qual que é o problema, qual que é a dor do cliente, o que, que ele está precisando. Né? Então, às vezes, a gente quer uma solução complexa para um problema que não requer uma solução complexa, ou tem um outro caminho. Então, é sempre importante. Né? Eu sempre lembro, quando eu penso nisso, de um exemplo, que é um exemplo real, e que tinha numa fábrica uma linha de produção que basicamente colocava o alimento dentro de uma caixa e embalava ela e entregava no final da esteira. Só que às vezes falhava um pouco essa, esse processo e a caixa não enchia. Ela chegava vazia no final da linha. E, e a solução, o dono foi lá, pediu uma solução para um grupo de engenheiros ali, ó, precisamos de uma solução e tal. Beleza, a gente pode botar um sensor, medir aqui o peso, ver se está tudo certo, se está cheio ou não, se vem, pega com um braço robótico e tira, ou então joga para o lado, e aí só vai sair no final as caixas que efetivamente estiverem completas, né? Aí foram lá implantar a solução, fazer estudo. Aí o operador de linha falou: pô, mas o que vocês estão fazendo? Ah, explicou toda a solução para ele. Pô, mas não tem outro jeito de fazer isso aí? Daí ele, não, a gente fez um estudo, inclusive um estudo de viabilidade, enfim, a gente vai chegar dessa forma num caminho mais, numa solução mais adequada e vai aumentar a eficiência da produção, né? Aí beleza, saiu, foi embora, no dia seguinte voltou lá, e que o peão tinha feito? Botou um ventilador no final da esteira. Botou um ventilador lá. Quando a caixa ficava vazia, basicamente a caixa era jogada para fora. E pronto, resolveu o problema. Não saía mais caixa vazia no final da linha. Então, assim, é importante a gente entender que nem sempre a gente precisa complicar a solução, a gente precisa resolver o problema. Essa é a mensagem. Bom, vamos lá. Falando um pouco de telefonia, eu vou praticamente plagiar aqui a aula do Evaldo. Eu acho que todos vocês já devem ter feito, né? De introdução. Então, eu vou passar rapidamente aqui um pouco no tempo. Não vou entrar em muitos detalhes, mas vamos lá. Em 1800 a gente teve a invenção do telefone. Uns 50 anos depois, primeira ligação intercontinental. Na sequência, em 46, a criação dos códigos de área, que começaram a atribuir numeração para determinadas localidades. Foi daí que vieram os números de celular que a gente está acostumado hoje, né? E hoje a gente tem também uma subdivisão por localidade, né? Para quem já fez aula do Einstein, aqui, acho que o Einstein nem dá mais aula aí, né? Olha, me corrija se eu estiver errado, né? Mas, inicialmente era um conceito de tarifação, né? Hoje é um conceito que já nem se aplica mais. A arquitetura hoje de telecom, ela já está mudando a tal ponto que
e não se aplica mais desse modo. Pessoal, estão vendo? Tem uma falha aqui na rede. O conceito está mudando, né? Na sequência, então, 46, primeiro celular. Desculpa, 79, o primeiro celular. 1G. O AMPS. 2G veio agregar já a mensagem de texto e GPRS. A pessoa esquece dessas maquininhas, né? Mas o GPRS a gente usa muito, é usado muito até hoje, né? O tráfego machine to machine, que é basicamente essas máquinas. Muita gente pergunta às vezes por que não desliga o 2G? Não tem mais ninguém usando. Então, nenhum cliente pessoa, né? Nenhum usuário vivo usando, mas a gente tem ainda essas máquinas de cartão, muitas delas já são 3G ou Wi-Fi, mas ainda existem muitas que são 2G. Então, isso faz com que a gente, obrigatoriamente, tenha que manter essa rede funcionando. Por mais antiga e analógica que ela seja, a rede 2G ela ainda persiste e vai persistir por um bom tempo. Em 98 a gente veio com 3G, que trouxe internet móvel, né? Então foi um grande salto em relação ao que a gente tinha antes, mas internet boa mesmo só com 4G, né? Em 2008. E chegamos finalmente no 5G. O que muda? Basicamente, capacidade de dados ilimitada. Bom, eu botei o 6G ali, mas eu não vou falar agora, tá? No final da apresentação vocês me lembram. Então, tem 5G para quê, gente? Vamos entrar agora no tópico principal. Então, a gente tem uma série de tecnologias que vão atender uma série de casos de uso. Então, a gente entra em basicamente três grandes grupos. A gente tem o IoT. O IoT eu vou até evitar falar muito sobre ele, porque amanhã vai ter a palestra do IoT, do Thiago, né? Do Carni. E ele vai, com certeza, falar com muito mais propriedade do que eu. A gente tem o Enhanced Mobile Broadband, ou seja, é basicamente a rede móvel, de banda larga móvel, porém com upgrade aí, incrementada. E a gente vai ter o Ultra Reliable Low Latency Connections. Então, são basicamente os serviços de missão crítica, serviços que dependem de uma latência baixíssima e que dependem de uma rede com uma... Bom, enfim, tem uma série de fatores de tecnologias por trás disso que eu vou dar uma abordada aqui. Mas, enfim, são basicamente esses três grandes grupos, tá? Então, vamos lá. 5G para quê? Então, como eu falei, melhorar a banda larga móvel. Então, a gente tem aqui a próxima era de experiências imersivas, hiperconectividade. Como que a gente faz para viabilizar isso, para entregar isso na rede e para o cliente? Então, a gente vai ter ali throughput extremo, a gente vai ter multi-gigabits por segundo. No 4G, a gente falava ali em ter, sei lá, 30 mega por segundo, já era uma boa conexão. A gente, quando fazia lá uma agregação de portadora, conseguia lá 80 mega e assim, quando conseguia. Agora a gente está falando em ter 1 giga, 1 giga e meio. Então, uma coisa assim, muito acima daquilo que a gente tinha, é realmente disruptivo. E depois eu vou explicar como que isso afeta o mercado, não só não de telecom, mas o mercado de negócios, o empreendedorismo, enfim. Até teve aproveitando o meu gerente executivo, ele acabou falando numa live sobre isso, e acaba que a gente, enquanto usuário, só pensa assim, se eu pensar na perspectiva do usuário pontualmente, não é tanto, só é mais rápido, né? Mas vocês vão ver que a quantidade de dispositivos, a quantidade de conexões, a quantidade de dados vai aumentar absurdamente, de modo que a gente não está lidando com mais um cliente, a gente está lidando com
milhões e potencialmente logo bilhões de dispositivos, todos conectados, falando uns com os outros e gerando ações e reações e tomada de decisão simultaneamente. Então, a ultra-baixa latência e uma experiência mais uniforme. Beleza? O que mais? Internet das coisas. Então, a gente tem as smart cities, smart homes, os wearables, rastreamento de frota, enfim, tudo isso, se vocês pensarem bem, muito disso já existe. Mas agora a gente vai estar, a rede 5G ela vai dar uma robustez maior, uma eficiência maior para esses equipamentos, para a quantidade de dispositivos, no que diz respeito à eficiência energética, rede de baixa complexidade e longo alcance. Mas o pessoal fala que vai ter as ondas milimétricas agora, e a onda milimétrica não vai tão longe, né? Pois é, o 5G não é só isso, né? O 5G é um conjunto de tecnologias, né? Uma delas vai ser, eu vou abordar ali na frente, é o DCS, que utiliza inclusive as frequências mais baixas, né? Tanto as mais altas quanto as mais baixas. Até uma pergunta eu sei que vocês têm um trabalho aí com o 0G, né, o Narrowband, eu sei que o Laura estava até falando outro dia sobre das plataformas da IoT, e a grande maioria delas funciona melhor nessas plataformas de baixa frequência. Quanto mais baixo, melhor. E, por fim, o serviço de missão crítica, né? Então, a gente tem ali veículo autônomo, automação industrial, medicina, telemedicina. E para isso, a gente precisa de alta confiabilidade. Então, quem fez a disciplina do EVL vai saber o que é isso, né? Taxa de erro extremamente baixa, o BER, como ele chama, né? Você vê que alguns detalhezinhos a gente não esquece, né? Ultra baixa latência, então abaixo de 1 milissegundo. Hoje, no 4G, ela está em torno de 100 milissegundos, né? E alta disponibilidade. Então, hoje, a gente já trabalha com uma disponibilidade acima de 98%, 99% para a rede como um todo, né? Mas para esses serviços vai ter que ser 99,9999, sei lá quantos 9%. Claro que vai depender do serviço, né? E como é que a gente faz para garantir para este tipo de serviço, esse serviço de missão crítica, esse, esse requisito tão difícil de atender, né? Lembrando que a rede está sujeita, está suscetível a queda de energia, a queda de árvore que cai e arrebenta uma fibra, está suscetível a intempéries, dependendo do modal do meio de transmissão, então a suscetibilidade a intempéries. Enfim, a gente tem um mundo real que gera imprevistos, né? Provoca imprevistos e acaba impactando isso aí. O pessoal que trabalha na área de operações sabe bem do que eu estou falando, né? Bom, mas e aí? O que a gente já tem no Brasil? Basicamente, temos o 5G, temos o DSS, que é o compartilhamento dinâmico de espectro. Então, o que ele faz, basicamente? Ele pega duas faixas de frequência e utiliza elas de forma autobalanceada. Ou seja, faz com que assim que uma esteja saturada, ele utiliza o restante da banda como se fosse contínuo, como se fosse uma só. Aqui no diagrama eu tenho 4G e 5G, mas inicialmente estão sendo utilizadas todas essas bandas na tecnologia 4G. Já em preparação para quando tiver a do 5G, beleza, só coloca mais uma, a tecnologia está implantada, o último passo fica mais fácil. Eu vou passar por algumas das soluções intermediárias que nós temos de transição para a rede 5G final, que seria a standalone. Beleza, então já temos 5G no Brasil.
Quem me conhece já viu, eu no final do ano passado eu escrevi isso aqui na, lá no LinkedIn. O 5G é um conjunto de tantas tecnologias que fica até injusto falar que é só o 4G mais um. Então depende. A gente tem várias tecnologias que estão previstas e dão suporte ao 5G. A gente tem algumas delas, então até quando eu falei, deixa eu mutar aqui o Modesto aqui que está fazendo barulho, só um pouquinho. Mas existem várias tecnologias, algumas delas a gente já utiliza, outras ainda não. Então entra a questão de divergência de conceito, né? Então eu escrevi isso aqui em outubro. Esse ano teve em fevereiro a União Internacional de Telecomunicações, na última especificação, com base na última especificação técnica do 5G emitida pelo 3GPP, colocou ali de forma clara: o DCS é sim 5G. Então, beleza, agora a gente tem 5G no Brasil. Porém, junho de 2021, gente, faz 2, 3 meses, o Ministério das Comunicações, na palavra do Fábio Faria, que é o ministro, deixou de forma bem clara: o 5G não, o DSS não é 5G. Trata-se de uma espécie de 4G Plus. Então, a gente se pergunta, pô, mas eu vejo tanta publicidade aí de 5G, 5G, 5G da Claro, da Vivo, 5G da TIM, fora do país também, muita gente anunciando. Como eu falei, há divergências no entendimento do conceito e de qual tecnologia representa de fato para o mercado o que é o 5G. Então, vamos lá. Está de acordo essa publicidade? Bom, para aparelhos, ok. O aparelho 5G, sim, ele pode ser afirmado. Agora, para serviço 5G, hoje no Brasil, sem o DSS explícito, é considerado indevida. A gente tem casos do Senacom já investigando. O Senacom, quem não sabe, é o órgão que está acima do PROCON a nível nacional, investigando as PLs pelo uso do termo 5G em propaganda. E hoje está classificado como propaganda enganosa, tá? Então, 5G de verdade, somente após o leilão 5G e liberação do 3,5, da banda de 3,5 GHz na arquitetura e na arquitetura standalone. Essa na arquitetura standalone é por minha conta, tá? Em tese, depois do 3,5 GHz, já você pode anunciar como 3G. Porém, o 5G como um todo, ele tem tantas, vamos por assim, features, tantas características distintas que só vão ser habilitadas quando a gente tiver o standalone, tiver um core dedicado, e dá para se falar que ainda tem muita coisa pela frente, não vai bastar só o 3,5 GHz. Então, assim, quando a gente vê algumas publicidades ressaltando o 5G, ou algumas operadoras colocam ali o 5G no visor do aparelho, isso é indevido, tá? Não, na perspectiva da legislação brasileira atual e regulação atual, isso é indevido, tá? Então, a gente ainda não tem. Bom, falando do leilão, né? Quando que sai? Coisa recente, semana passada, então, foi aprovada a minuta pelo TCU, Tribunal de Contas da União, e a gente deve ter aí nas próximas semanas essa publicação do leilão para que possa, enfim, acontecer, já com certo atraso, né? Certo atraso em relação ao que poderia ter sido, não certo atraso em relação à implantação no resto do mundo, tá? O Brasil até que não está tão mal. Está um pouco atrasado, mas, enfim, vai acabar implantando direito, já no padrão mais apropriado, que é o standalone. Mas, enfim, você vê que boa parte do valor previsto vai se retornar em compromissos de investimento, então aquele valor que é pago, ele vai ter que retornar em investimento em determinadas localidades. Por que que existe esse compromisso? Porque algumas localidades elas não têm um payback favorável, então não haveria investimento se não fosse por obrigações regulamentares. Por exemplo, uma das obrigações do leilão do 4G lá atrás foi atendimento, que a gente chamava de obrigações rurais, atendimento em distritos afastados, municípios pequenos,
regiões que não teriam um volume de tráfego suficiente para justificar o investimento. Porém, com essas obrigações regulamentares, a gente acaba forçadamente tendo que investir nesses locais, claro que havendo contrapartidas em outros locais para que não haja inviabilização do negócio, o que seria prática indevida pelo lado do Estado, da Anatel, enfim, como um todo, né? Eu destaquei aqui também, vai haverá obrigação de atendimento a todas as escolas, né? Então, eu coloquei inclusive urbanas, porque no 4G houve obrigação de atendimento às escolas rurais. Sobraram as urbanas, então elas devem entrarão agora no leilão. Escolas públicas, tá? As privadas não entram nesse termo. Tivemos ressalvas, né? Então teve algumas questões. Eu até não vou entrar tanto no detalhe por questão de tempo, vi que eu tô. Mas enfim, existem questões que vocês podem pesquisar e avaliar no que diz respeito a o que foi votado contra e a favor para que a gente essas ressalvas elas são importantes, são pertinentes, porém eu acho que até pela questão do tempo do tempo de aprovação foi ficando como não impeditivo. E a gente deve ter aqui a publicação do edital até outubro e a cobertura 5G das capitais até junho de 2022. Bom, vamos lá. Como está o 5G no mundo, então? Esse mapinha aqui dá uma ideia de como que a gente está com relação ao conceito do ITU e 3GPP, ou seja, DSS seria 5G, né? A gente vê que tem vários países aqui que já têm o 5G lançado, tá? Mas na prática mesmo, se a gente for considerar a mesma premissa aqui do Brasil, de só ter o 3.500, a gente só tem hoje 6 países que têm o 5G em 3.5 GHz lançado, e o que está mais avançado hoje é a Coreia do Sul. Tá? Então, só para ter um pouco uma noção como é que está o Brasil hoje. Bom, preparando a rede. Gente, cada um desses tópicos aqui são tecnologias ou conceitos que vão ser aplicados em preparação ou durante a implantação do 5G, da rede 5G. Então, a gente tem na rede de acesso, tem o DSS, que é o compartilhamento dinâmico de espectro, o Massive MIMO, aí tem o non-standalone, standalone, eu vou abordar esses três aqui, e o Cloud RAN. E na parte core, backhaul, redes neutras, arquitetura aberta, virtualização, network slicing e orquestração, e edge computing. A grande sacada do 5G, a meu ver, assim, em termos de evolução disruptiva, está aqui na parte de core. A virtualização, rede aberta e network slicing é o que vai permitir integrar as diversas redes, diversos stakeholders, diversas empresas, provedores, enfim, e fazer com que haja uma escalabilidade, que é o que vai permitir chegar com a rede mais longe e chegar e dar mais capilaridade e densificação da rede em locais urbanos e, enfim. Bom, vou falar um pouquinho do Cloud RAN, que é uma solução de offload e densificação. Então, a gente vai comparar aqui o RAN é o Radio Access Network, então a rede de acesso, basicamente. A gente teria aqui hoje na rede tradicional, a gente tem aqui as antenas, a RRU, que é o rádio em si, e o controlador aqui é a Baseband Unit, em geral todas juntas, na mesma localidade. O Cloud RAN é um conceito que já vai separar um pouco isso. Então, as antenas vão ficar espalhadas e vai ter uma fibra aqui, uma fibra ligando até uma nuvem para essa base unit. Isso aqui a gente chama de front haul. E dessa base unit para uma outra comunidade centralizada. Então, a gente começa a separar aquilo que ficava tudo junto numa hélide, a gente começa a espalhar e multiplicar. Então, é possível criar mais pontos de presença para a rede de acesso, sem ser algo agressivo visualmente. Como a gente tem uma torre, ela é agressiva. Eu vou fazer uma solução no poste,
se eu for pendurar todos os meus rádios e mais controladores numa caixa gigante lá, é agressivo. Então já começa, fica difícil eu ter uma licença urbanística, fica difícil ter, por exemplo, uma licença ambiental. Fora que fica esteticamente feio também, o que gera, pode gerar problemas em locais com proteções de patrimônio histórico e assim por diante. E eu resolvi botar aqui para vocês terem uma noção de como que é feito isso. Então, basicamente, é feita uma prospecção, muitas vezes por mídia, heatmap de mídias sociais, que se compara a rede existente com os pontos onde não há presença, se completa e é feita uma predição nova, considerando todos os novos sites e se valida o projeto de IRF. Então, assim, a gente consegue saber com relativa assertividade se a solução vai ficar boa ou não e dar sequência, no fim das contas, da implantação. Falando um pouco de Massive MIMO, mudando um pouquinho, né? Massive MIMO, então, massivo múltiplo, input, múltiplo, output. Né? Então, são vários, são antenas que não são passivas, são antenas ativas, elas conseguem direcionar os bins para vários pontos em específico. Então, é até interessante que se a gente tem dois bins do lado do outro, um congestiona, o outro ele consegue mudar um pouco. Isso, logicamente, ele muda sozinho para absorver aquele tráfego e dar um balanceamento na vazão de tráfego dos usuários, sem intervenção humana. Eu coloquei aqui, para vocês terem noção de como que é a antena Massive MIMO, ela é mais retangular. Essa é até pequena, tá? Tem umas que são realmente muito grandes, muito pesadas, e elas se usam para setores específicos, né? Não se sai colocando 3 como normalmente se faz no site de RF. Eu vou dar uma acelerada aqui por causa do tempo, até para sobrar um pouco para as perguntas, tá? Mas, por favor, fiquem à vontade. Estou falando um pouco do non-standalone e do standalone. Basicamente, ela pergunta assim, a gente vai ter o 5G Core ou não? O non-standalone, ele se baseia numa arquitetura mista, onde a gente tem ainda o user plane, ele é provido junto com a arquitetura do 4G. Então, esse que a gente está vendo em verde aqui, né? E o 5G standalone, ele basicamente tem um core dedicado. É isso. O core dedicado é o que vai permitir habilitar todas as features possíveis do 5G. Tá? Então, porém, a gente não consegue chegar no standalone sem passar pelo non-standalone. Então, é uma etapa de transição, na grande maioria dos casos é inevitável, até mesmo por... Alô, pessoal, está me ouvindo? Deu uma falhada aqui. Alô? Deu uma falhada, mas voltou. Deu uma falhada aqui? Agora mas beleza. Eu vou repetir aqui a parte desse... Mas beleza. O non standalone é basicamente uma etapa de transição que vai coexistir o 5G com as tecnologias anteriores e posteriormente ele vai ter um core dedicado que vai permitir simplesmente vai permitir habilitar todas as features do 5G. E aí aquilo que eu comentei de virtualização, né? Uma das grandes vantagens do 5G é a virtualização no sentido que ela vai permitir a escalabilidade que a gente precisa e o tal do Edge Computing. Então, a gente fala muito em ter uma baixa latência, né, para determinados serviços. Para ter uma baixa latência, eu preciso ter o processamento perto do usuário. Vou dar um exemplo. Vocês, quando assistem o Netflix, vocês acessam lá o conteúdo. Esse conteúdo, vocês acham que ele está armazenado onde? Lá no Vale do Silício? Ou será que existem servidores distribuídos mais próximos dos usuários? Se existem, né? É uma pergunta retórica, mas enfim. Existem, e esses servidores, eles armazenam todo o conteúdo do Netflix ou eles armazenam só aquele que é mais consumido pelos usuários daquela localidade? Então, assim, basicamente é a segunda opção, né? Justamente para que o processamento seja próximo ao usuário final, ao cliente, e para que ele, ao acessar, consiga rapidamente enxergar aquele conteúdo.
o processamento de outros serviços, ele vai funcionar dessa forma em função da rede virtualizada. Então, a gente vai ter um processamento mais próximo da borda, mais próximo da borda da nuvem, no caso, que vai permitir essa flexibilidade nos serviços, tanto quanto uma flexibilidade para adequação dos meios de transporte. Então, a gente vai ter as redes neutras. Eu vou ter rede, por exemplo, a Vital, essa empresa que pegou da Oi agora, decorrente da Oi. Ela vai trabalhar com rede neutra, então ela vai ter fibra que ela vai entregar a mesma fibra, canais diferentes para determinados clientes diferentes. Os clientes podem ser desde aí do laboratório de elétrica, pode ser o Lolis, ou pode ser a Vivo. E todos eles vão usar o mesmo meio físico e essa orquestração, essa definição de quem vai usar o quê, quando e como, e em quais serviços, ela vai ser feita em função dessas redes virtualizadas. Então, é uma rede que vai atender simultaneamente IoT, serviço de missão crítica e banda larga móvel, em tese, elas seriam diferentes, mas no caso agora a gente vai conseguir utilizar tudo numa mesma rede física. E falando um pouco do Network Slicing e orquestração, basicamente esse controle de encaminhamento, né? A base delas é o SDN, mas é uma sigla, é um conceito, né? Software Defined Network. Então a gente tem redes que têm deu uma falhada na tela aqui de novo. A gente tem redes que têm um controle de encaminhamento definido por software. Então, assim, eu imagino que vocês conheçam todos o modelo OSI aqui, né? Das 7 camadas. Se não todos, pelo menos em algum momento aí no curso, vocês vão ver isso. Então, a gente tem a camada física, a camada do data link, a camada de network, rede. Isso aqui, basicamente, é telecom, né? Daqui para cima é TI. Transporte, sessão, a parte de dados de encriptação e aplicação. Então, no modelo TCP/IP, a gente tem esses quatro grupos aqui de segmentos na pilha, no stack model, né? No 5G, a gente tem aqui a camada 1 e 2, eles estão dentro da rede neutra, Open Wireless aqui. E a parte de internet, o mundo IP, por assim dizer, a parte de pacotes, está subdividida em Upper Net e Lower Net. Então, aqui há um controle de distribuição, do direcionamento dos pacotes em diversos níveis e para diversos tipos de serviços e com também flag de priorização. Então, assim é que vai ser feito. Há muito mais coisa por trás, claro, mas é assim que vai ser feita essa gestão de todos esses tipos de serviços. Então, Network Slicing, mais a virtualização permite o Network Slicing. E o Network Slicing permite as redes neutras, e as redes neutras é um novo mundo de negócios aí para várias empresas que estão entrando no mercado, começando a investir na rede ótica. Inclusive, empresas de torre estão comprando empresas de fibra estão se comprando entre si, estão fazendo fusões, justamente para focar em ter uma rede neutra que possa atender uma gama enorme de clientes, e isso vai ser, em função dessa flexibilidade do 5G, isso vai ser uma realidade. E, bom, encaminhando um pouco para o final, vou falar um pouquinho da rede de transporte, né? The Between Path, o que a gente tem entre a rede, entre o acesso, entre o cliente e as centrais. Então, basicamente, pessoal, 3 modais. Então, a gente falando aqui de backhaul satélite, eu não vou entrar tanto no detalhe, tá? Mas a gente tem basicamente 3, tem mais tipos, né? Mas o geoestacionário, que tem uma latência alta, de quase meio segundo. Então, são os satélites que ficam parados, né, próximo à linha do Equador. Eles têm uma divisão ali, cada um ocupa um meridiano, basicamente um pedacinho ali do meridiano. E é o que a gente mais utiliza, né, são os mais utilizados. Eles são realmente uma solução boa para IoT, eles vão ser, assim, quase uma salvação agora que estão permitindo a gente abrir a rede com uma
vamos por assim, ocupar espaços que antes não eram tão pensados para esse modelo de negócio da telecom e da IoT. Agora o agro também está forçando bastante esse movimento. E a gente tem os satélites de média órbita, média orbital, e os de baixa órbita. Então a gente tem, por exemplo, os Starlink lá do Elon Musk, e eles só funcionam bem se tiver uma constelação, porque eles não ficam numa perspectiva parada, eles estão passando, né? Então sempre tem que ter uma constelação, vários, para poder criar um serviço que possua uma mínima continuidade. Backhaul microondas, a gente tem, se usa para backhaul, também para backbone, né, um pouco, mas basicamente para backhaul. Então a gente, falando assim de possibilidades, topologias em estrela ou algumas rotas de baixo, que não tenham tantos saltos, né? É uma solução fácil, uma solução fácil de implantação entre aspas, né? Mas não precisa, por assim, quebrar uma estrada, uma rodovia inteira, ou conseguir uma licença complexa para construir, é uma implantação mais rápida. Então, ela é bastante utilizada ainda. Todo ano dizem que o micro-ondas vai acabar, vai ser substituído por fibra, mas na verdade é que as tecnologias de micro-ondas para transmissão têm evoluído também com as tecnologias de fibra ótica, então elas acabam tendo um throughput alto, uma latência baixa. Eu coloquei aqui para vocês terem uma noção, mas hoje existem no mercado já links que vão na faixa de 80 GHz, então eles acabam tendo capacidades altíssimas também, uma latência baixíssima. Então, são soluções que vão permitir o uso do 5G, inclusive para serviços de missão crítica, vão poder suportar esse backhaul. E interessante, eu coloquei aqui, a gente tem os tipos de link, né? O link loss, line of sight, ou seja, visada direta. Não sei quem já viu a curvinha de Fresnel, né? Isso aqui. A gente tem o N-loss por reflexão e o N-loss por difração. Na troposfera. Se usam frequências bem mais baixas, né? Mas que permitem essa difração e atender links de, sei lá, 40 km até 50 km, dependendo da modulação, e fazer um link sem que tenha necessidade de construir vários sites, várias torres para atender. Por fim, a rede ótica. Aqui eu tentei colocar numa tela todas as possibilidades, né? Então a gente tem as redes submarinas, os cabos submarinos que interligam os continentes. Aqui no Brasil a gente tem as redes de backbone, long haul, abrindo aqui um pouco a região sul. Backhaul já começar a ver um pouco mais da rede metro. E abrindo aqui um pouco Curitiba, a gente tem o que a gente chama de rede metro e os FTTS, né? Então, tem por assim, várias perspectivas da mesma solução, do mesmo modal, né? Claro que são tecnologias distintas, porém, que se baseiam no mesmo princípio, né? Então, é isso, pessoal. A gente tem aqui, tendo aqui no 5G, com a chegada do 5G, a gente começa a ter essa combinação das redes com um propósito pré-definido, que elas têm uma eficiência maior, mas também tem o Cloud RAN e tem toda essa questão de flexibilidade, escalabilidade, que vão permitir integrar redes distintas. As redes são umas coxas de retalhos, ainda mais em um país como o Brasil, que é extremamente grande. A gente não consegue, não é possível simplesmente trocar tudo. A modernização, o investimento, a substituição, ela é feita gradativamente, justamente para que se possa entregar serviços e melhorando aos poucos de acordo com as demandas, né? Vai haver uma aceleração grande em função desse modelo flexibilizado e dessas tecnologias que estão chegando aí. Então, voltando um pouco lá, eu comecei a apresentação com o iceberg, né? O que o cliente vê, em geral, é só a pontinha do iceberg, o que a gente que está de fora vê só a pontinha do iceberg, mas a gente vai... Então, a gente tem na perspectiva do cliente, a gente tem a internet das coisas, a rede móvel de banda larga, e por aí a gente enquanto engenheiro, a gente enquanto
profissional que atua nesse mercado, a gente tem que, de algum modo, lidar com todos esses outros conceitos, essas outras palavrinhas aqui, para poder viabilizar, para poder resolver os problemas, criar soluções e entregar o serviço ao cliente final, agregar valor aos negócios enfim, contribuir com a evolução contínua da sociedade como um todo, né? A humanidade, a sociedade, elas evoluem na medida em que a gente vai resolvendo problemas e criando soluções, né? E o que vem pela frente? Aí vem o CG. Muita gente pergunta, pô, mas depois de tudo isso, 5G já vem tanta coisa, tem coisa para evoluir ainda? Tem, gente. Se chama cyberfísico contínuo. É um conceito um pouco, parece ficção científica, né? Mas se vocês pensarem bem, não está tão longe assim. Então, basicamente, é a representação do digital programável no mundo físico. Então, é ter uma representação digital do mundo real e controle do mundo real a partir do mundo digital. Se pensar bem, gente, muitas das tecnologias necessárias para viabilizar esse cenário, elas já existem e requerem algum aperfeiçoamento. Mas assim como a gente está tendo agora com o 5G uma nova revolução industrial, a gente vai ter com o 6, talvez mais uma, mas com certeza vai ser uma revolução sociocultural muito grande. Então, é algo para se pensar, vai chegar e eu recomendo a todos que estejam preparados aí. Vem muita oportunidade, muita coisa legal pela frente. Bom, pessoal, era isso. Eu peço desculpas, me estendi um pouco aí no tempo, mas fiquem à vontade para perguntas, dúvidas e comentários. Alô, pessoal, estão ouvindo? Lolis, por favor. Dá uma esquentada aí nas perguntas. Dá uma provocada. Com toda aquela Por questão que favor. você colocou de aumentar throughput, principalmente na parte de alta confiabilidade, aliás, de alta taxa de transmissão, né? Pequenas distâncias e alta taxa de transmissão. O que vai acontecer com a parte de backhaul e a parte de organização da rede para lidar com esse aumento massivo de transmissão de dados? Então, o primeiro passo é o edge computing, né? Então, a gente está falando em transmissão de dados, mas a gente tem que encurtar o caminho, né? Encurtar o caminho da transmissão dos dados é uma das formas de reduzir a latência e permitir um maior throughput. Claro que é preciso capilaridade e rede física, né? Não tem como chegar aí nesse nível de serviço sem ter ali o Layer 1, Layer 2, Layer 3 de alta capacidade. Mas, havendo mais tipos de rede, a questão existem redes em paralelo que podem ser utilizadas como complemento umas das outras. Então, redes que hoje não se falariam, estariam sendo como redes em paralelo, elas vão poder interagir com essa orquestração, network slicing, virtualização. Isso vai permitir que elas sejam utilizadas em paralelo, em complemento umas às outras. Isso, junto com o Edge Computing, vai, vai, vai viabilizar esse alto throughput e essa baixa latência. Então, o backhaul vai se adequar como? Redes neutras, né? Isso aí vai vir com força e, e vai permitir a capilaridade que hoje a gente não tem, né? Hoje o mercado não tem, de certo modo. E vai permitir quaisquer serviços que estejam nessas redes e possam se valer dessas características. Não sei se ficou claro. Não, legal, eu acho que é isso mesmo. Hoje a gente pensa tudo muito pirâmide, né? Aí chega numa ponta lá, tem um gargalo, É mas não vai centralizado, né? voltar, né? Por exemplo, tem a comunicação. Eu vou me comunicar com você. Não preciso mais que
o meu dado vá até a central lá em, sei lá, em São Paulo e volte para você. Eu consigo, vão se criar atalhos, ele vai direto para você, entendeu? Então existe essa possibilidade. O processamento das aplicações, dos serviços, vai estar mais na borda, vai estar mais próximo do usuário. Então vai acontecer de forma um caminho mais curto. Então, um caminho mais curto, além de ser pensa, se eu não tiver, se eu vou daqui até São Paulo e volto, eu estou congestionando a rodovia da Regis Bittencourt aqui, entendeu? Se eu não preciso ir até lá e voltar, eu libero esse canal para outros serviços. Então, com uma melhor utilização da rede, inclusive os serviços de longa distância, o backbone, vão funcionar de forma mais eficiente. Então, é bem interessante assim, ver o potencial. Vamos lá, enquanto o pessoal vai pensando aí, você colocou bem colocado aquela questão da interoperabilidade de redes que têm paradigmas bem diferentes, uma de baixíssima latência, uma de baixo Sim, consumo, sim. outra de alta taxa de transmissão. Hoje a gente enxerga a interoperabilidade um pouco como a rede IP, né? Ah, se está na internet, foi, né? Eu tenho uma rede aqui, mas eu tenho que chegar num roteador para subir, ou eu tenho que estar num acesso de dados numa estação radiobase para subir, e daí, se eu estou nos dados, eu estou na internet, beleza, eu estou numa rede IP, tem, de certa forma, Isso. interoperabilidade. Mas na 5G é um pouquinho mais que isso, né? Ou é bem mais que isso. Você consegue, assim, dar uma pincelada, assim, para o É pessoal? mais. Então, essa interoperabilidade do Layer 3, né, do mundo IP, ela já existe, né, do Layer 3 para cima. Isso não é algo, não é novidade hoje. Mas a gente vai ter a interoperabilidade do Layer 2 e também, até mesmo ali enfim, que hoje é uma coisa que não existe, né? Então, o direcionamento do tráfego em si, eu estou falando das VLANs, né? Então assim, eu tenho aqui um meio físico, beleza, eu crio aqui um canal de transmissão, uma VLAN, em cima dessa VLAN eu vou transmitir determinados serviços e que vão estar classificados ali em determinados IPs. Rotear IP hoje é fácil, mas rotear VLAN não é. Isso é uma coisa que não tem hoje. É tudo configuração manual, cara. Então a gente vai passar a ter esse direcionamento do tráfego bruto, o tráfego lá embaixo, lá na raiz do tráfego, entendeu? A gente vai conseguir direcionar não só os pacotes, mas o caminho como um todo. Eu vou para cada situação, cada possibilidade, cada tipo de serviço, ou naquele momento vai ser definido qual que é o melhor caminho. E esse melhor caminho, ele não precisa passar por uma rede pré-definida, uma rede física pré-definida. Ele pode pegar uma outra rede aqui do lado, ele pode pegar a rede do vizinho, ele entra numa nuvem e sai numa outra nuvem. Então, o Layer 2 vai ser tratado como uma nuvem também. Então, isso aí é fantástico no que diz respeito às possibilidades, né? Porque acaba descongestionando os meios físicos já saturados e utiliza outros. Então, existe um autobalanceamento da rede, que é algo que seria humanamente impossível fazer e que vai permitir esse tipo vamos por assim, de ganho, né? Legal, legal. E assim, agora, questão mais de mercado, né? Como é que as operadoras vão se posicionar? Porque hoje elas têm um serviço bem, vamos dizer assim, está bem determinado onde ela começa, onde ela termina, né? O serviço que ela está prestando ali. E se agora tem todas essas redes compartilhadas e tudo mais, como que elas vão se posicionar em tarifação, ou mesmo em serviço, né? Na verdade, vão criar produtos novos, né? Na verdade, pensando assim. Eu não sei como elas vão se posicionar, mas eu posso te dizer o que eu acho enquanto, enquanto alguém que observa o mercado. Eu entendo que hoje o cliente final ele é um cliente direto da operadora. Eu acho que vai passar a ver uma camada intermediária agora, que são as startups, as empresas que vão gerar soluções nesse ecossistema aí que vai trabalhar esse volume de dados gigantescos e vai gerar informações
e soluções para os clientes que, enfim, é uma empresa são empresas que vão estar atendendo esse cliente final e essas empresas, elas vão ser as clientes das operadoras. Então, de certo modo, as operadoras hoje são B2C, elas vão ficar cada vez mais B2B. Eu acredito que isso é um movimento que vai acabar acontecendo. Então, assim, a tarifação, se falando em tarifação, era por pulso, depois virou minuto, depois virou por mega, por megabit, né? Ou gigabit, enfim. Agora, as operadoras, elas vão vender conectividade, né? Não só para o cliente final, que é um celular, mas também para outras empresas. Assim como a Amazon tem lá o Amazon Web Service, por exemplo, e o que ela processa ali? Cara, o que quiserem. Ela vende o processamento, a capacidade de processamento. As operadoras vão vender a capacidade de interconectividade. E em cima dessa camada aí, existe um universo para ser explorado em termos de empreendedorismo, né? Então, eu acho que esse é o caminho que deve se apresentar aí à frente, né? Agora, é o que eu acho. Não, bem legal, cara. Eu acho que assim, dá muita ideia para o pessoal, turminha nova aí que quer inovar, que quer mexer com startup e tudo. Mas você tá, vamos dizer assim, na Isso, negócio, né? Tá bem na veia do. exatamente. Pois começa a ter o IoT aí, cidades conectadas, smart grid, etc. Cara, é muita informação, é muito dado. O que a gente vai fazer com isso? A gente não sabe nem o que fazer. É tanta coisa, cara. É um potencial imenso. Mas aí entra aquilo que eu falei lá no início, cara. O importante é saber como agregar valor para o cliente. Você tem que resolver o problema de alguém, cara. Se você não resolver o problema de alguém, você não está fazendo, você está no caminho errado. Então é importante ter essa percepção, porque senão você está gastando energia em algo que não vai contribuir com a sociedade. Então eu bato muito nessa tecla sempre, né? Eu vi até que o Modesto está aqui na palestra, meu estagiário, cara, curioso. Eu sempre falo isso para ele, cara. Cara, você tem que focar na solução, tem que resolver o problema. Se você tá trabalhando, mas não tá gerando o valor, trabalha em outra coisa, enfim, ou melhor, muda o que você está fazendo. Então, eu acho que o IoT vai dar muita oportunidade para novos negócios. Eu acho que é uma das frentes aí que vai. Assim, é difícil mensurar o potencial, né? Amanhã vocês perguntam para o Carni na palestra, ele vai saber melhor que eu, né? Nossa, mas olha, tem muita coisa. Depois que ele explicou o Sigfox, eu fui atrás para ver o que já tinha no Brasil. Mas assim, tem muita coisa. Já está acontecendo. Não tá assim, não é um negócio onde o cara vai lá e começa a ganhar dinheiro com aquilo. Mas está rodando. Tem foto tá tudo do lado, assim, entendeu? Então, algum negócio. O, mer o mercado não está aquecido ainda, cara, mas quando ele aquecer, quem já souber como fazer vai ter uma grande vantagem. Legal. Mas E aí, alguém aí pessoal, não, acho que o pessoal dormiu, cara. Eu fiquei falando aqui, falei demais. pode contar para eles qual que era o meu apelido, não tem problema, não. Ah, era o cabelo, cara. A gente chamava de cabelo. Mas ele era cabeludo, gente. Não era esse tiozão careca aí que tá agora. Grande Lores, cara. Baixista de primeira, né? Mas legal, cara. Legal. Bom, bom. Espero que tenham gostado da palestra. Espero que tenham gostado. Eu disponibilizei alguns materiais um pouco mais técnicos, mais completos no Drive do grupo da apresentação, tá? Então fiquem à vontade. E eu deixei meu contato aqui, LinkedIn, e-mail também, fiquem à vontade para me contatar, caso queiram, tenham alguma dúvida ou queiram saber um pouco mais a respeito. Eu trabalho hoje diretamente no Backhall, né, mas a gente acaba atendendo os projetos de acesso, de core, e eu tenho outros, por assim dizer. E será um prazer responder e ajudar um pouco.
Às vezes, eu acho que assim, a dica que eu dou para vocês é se preparem, estudem, usem a universidade e os professores para validar aquilo que vocês estão vendo, mas assim, é muita informação, é muito conteúdo e vocês têm que aprender dentro da universidade, mas têm que aprender fora e trazer. Eu acho que o perfil hoje da universidade e da academia deve ser algo um pouco mais colaborativo do que era 10, 20 anos atrás. Então, é mais assim, um ecossistema de aprendizado e que deve estar focado em trazer ganho e retorno para a sociedade, e com isso vocês também vão ter ganho e retorno individual como profissionais. É quase que um conselho, né? Mas, enfim, é também uma percepção, uma opinião, uma convicção que eu tenho no que diz respeito à postura que a gente deve ter enquanto engenheiro, enquanto profissional. Beleza, pessoal? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela participação e pelas perguntas. Espero que tenham gostado e, havendo necessidade, havendo oportunidade, ficarei feliz em contribuir num outro momento aí também. Beleza? Obrigado, Daniel, pela participação aí na nossa semana acadêmica. Foi uma palestra super boa e a gente ficou muito feliz de você ter aceito o convite aí. E com certeza vamos conversando aí para futuros eventos, não só esse. Então, é isso. Obrigado a todos aí que apareceram também. E tenham um bom fim de dia aí. Ok, pessoal. Obrigado, então, e uma boa noite. Valeu, gente. Obrigadão pela presença de todos aí. Obrigado, Stertes, pela apresentação. Valeu mesmo. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Obrigado, pessoal. Boa noite.